Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos mais um dia juntos compartilhando a Palavra de Deus. Estamos nos nossos 120 dias para mudar sua vida. Já estamos no dia 115, quase encerrando esse período de imersão nas cartas do Novo Testamento, um período em que estamos crescendo no conhecimento de Cristo, que a nossa fé está sendo edificada e glórias ao Senhor por isso. A nossa leitura de hoje é 1 João capítulo 3 e eu quero ler com você os versículos 16 ao 18 e o versículo 23. Está escrito assim: Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Mas eu acho muito interessante esses versículos falando sobre o amor de Deus, e muitas vezes nós lemos e não linkamos um versículo ao outro, lemos só versículos isolados, né? Sempre falo, precisamos ler todo o contexto, ler os versículos. Às vezes nós não entendemos alguma coisa e versículos anteriores explicam o texto que nós não entendemos, ou versículos posteriores explicam. E aqui é interessante que no versículo 16 fala assim: Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E aí logo em seguida ele explica como que nós podemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Aí ele diz assim, o apóstolo João diz assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Amados, uma das coisas que mais tem governado a vida das pessoas, e é triste falar porque a vida de muitos cristãos, é o amor ao dinheiro. Não foi em vão que Jesus, quando ele falou sobre servir a Deus ou servir a um outro tipo de Deus, ele falou sobre o dinheiro. Ele não falou nada, ele não falou nenhum outro tipo de Deus. Ele nunca disse, é impossível servir a Deus e a Buda. Não, ele não falou. Ele sabia que viria a idolatria com Buda, por exemplo, mas ele não falou isso. O que ele disse? É impossível servir a Deus e ao dinheiro. Amados, quando nós lemos esse texto aqui, fica claro que nós podemos expressar o amor de Deus quando nós zelamos pela vida dos nossos irmãos. Como que nós podemos dar a vida? Ele diz ali, se alguém tiver recursos materiais. É interessante que ele não diz assim, se você não tem, dê até aquilo que você não tem. Não, é se alguém tem recursos, vê o seu irmão em necessidade e não se compadece dele, não tem misericórdia, deixa ele para lá. Como que o amor de Deus pode permanecer nessa pessoa? Se alguém que tem recursos materiais age dessa maneira, só está demonstrando que o seu Deus é o dinheiro e não o próprio Deus, e não Jesus Cristo. Sabe, amados, essa palavra aqui, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade, que eu e você possamos crescer no conhecimento do amor de Deus por nós e que nós possamos manifestar esse amor. E eu quero falar hoje, estou falando especificamente sobre esse contexto, sobre o que está escrito aqui nesse texto que nós compartilhamos, sobre termos condições financeiras, olharmos para o nosso irmão em necessidade e fazer de conta que não está acontecendo nada. Sabe, amados, quando nós temos condições, nós precisamos não deixar que o dinheiro seja o nosso Deus.
Jesus Cristo é o nosso Deus. Muitos e muitos acabam se tornando idólatras de Mamon, das riquezas, do dinheiro. Muitos, para aplacar uma consciência, mas eu ajudo dando alimento para morador de rua, isso e aquilo. Não sou contra fazer isso, não me entenda mal, pelo amor de Deus. Podemos continuar ajudando os moradores de rua, aqueles que necessitam, mas muitas vezes os irmãos que têm recursos materiais fecham os olhos para os próprios irmãos em Cristo. Sabe, amados, tem um texto lá de Gálatas que fala que nós precisamos fazer o bem, principalmente aos da família da fé. Primeiro ajudamos os nossos irmãos. E claro, vamos ajudar também aqueles que necessitam. Mas se nós fechamos os olhos, se temos condições e fechamos os olhos e não ajudamos os nossos irmãos em Cristo, demonstramos o quê? Que o nosso Deus é o dinheiro e não Jesus Cristo. Porque, amados, nós somos um único corpo com Cristo e com os nossos irmãos. Precisamos entender isso. Nós não somos um corpo só com Jesus Cristo. Nós somos um corpo com Cristo e com os nossos irmãos. Um mesmo corpo. Por isso que a palavra fala que se um sofre, todos sofrem. Se um se alegra, todos se alegram. Somos o mesmo corpo e precisamos aprender a viver como corpo de Cristo que somos, dando atenção uns aos outros. E aqui é uma palavra de exortação do Senhor para nós hoje, principalmente para aqueles que têm recursos materiais, porque claro, às vezes nós não temos. Nós aqui muitas vezes enfrentamos isso, irmãos pedem ajuda financeira e como os irmãos sabem, nós vivemos de ofertas e às vezes nós não temos condição financeira nenhuma para ajudar, porque nem nós temos o dinheiro. Então a gente não tem condições para ajudar financeiramente, mas sempre que nós temos, sempre que existe a possibilidade e nós vemos alguém em necessidade ou alguém nos pede dinheiro, um irmão em Cristo nos pede dinheiro, explica a situação, nós, quando temos, sempre ajudamos. Porque, amados, somos o mesmo corpo, somos o mesmo corpo. E aí, um adendo aqui. Sabemos que temos vivido dias difíceis, que muitos também no nosso meio se utilizam. Mas sou irmão em Cristo, você tem que me ajudar, isso e aquilo. Pessoas que ao invés, isso está escrito lá na primeira carta de Tessalonicenses, Paulo dá um alerta sobre isso. Se os irmãos são ociosos, não querem trabalhar, também que não comam do pão, né? Se eles não querem trabalhar. Então aqui eu estou falando sobre situações, amados, em que Deus nos dá o discernimento e nós compreendemos. Opa, um irmão está passando necessidade, eu tenho condições, eu vou ajudá-lo. Mas o Senhor mesmo nos dá discernimento sobre os caloteiros. Desculpa a expressão aí, mas essa é a verdade. Tem muitos que só querem dar o bote. E aí não é nesse sentido que eu estou falando, não. Porque às vezes nós sabemos que vem, né? Ainda mais no tempo em que nós estamos vivendo, no momento em que estamos vivendo, sabemos que muitos se dizem cristãos, muitos se fazem só para conseguir alguma coisa em troca. O que eu estou dizendo é, nós, amados, somos irmãos em Cristo e nós vivemos e nos relacionamos com outros irmãos em Cristo que nós conhecemos, da igreja de onde congregamos, às vezes nossos próprios familiares, que são irmãos em Cristo, e aí nós conhecemos, sabemos que eles estão passando por necessidade, que eles passam por alguma dificuldade e nós fazemos de conta que não estamos enxergando. É nessas situações aí que o Senhor está nos encorajando e nos exortando hoje a nós não colocarmos o dinheiro como Senhor do nosso coração, mas a nós colocarmos Cristo como Senhor do nosso coração e demonstrarmos esse amor através da ajuda, daquilo que nós podemos fazer pelos irmãos em Cristo. Que nós não amemos apenas de palavra nem de boca, mas que possamos amar em ação e em verdade. Ali no versículo 23 fala, e este é o seu mandamento, que creiamos no seu nome, no nome do seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros. Que possamos viver assim em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela sua exortação. Pai, a minha oração nesse dia
é que nós nunca façamos do dinheiro o nosso Deus. Que o dinheiro seja sempre o nosso servo, Pai. Que nós tenhamos discernimento, que o Senhor nos ajude. E aqueles irmãos que têm recursos materiais, e nós, quando temos condições, que nós possamos nos render aos nossos irmãos em necessidade, ajudá-los da maneira que o Senhor nos dirigir a fazer isso. Pai, que nós não fechemos o nosso coração, que nós não endureçamos o nosso coração por causa do amor ao dinheiro. Pelo contrário, Pai, que o dinheiro seja sempre o nosso servo, jamais o nosso Senhor. Essa é a minha oração nesse dia, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.